E aí, aqui é o Node, imagine só. Enquanto tenta conseguir alimento para seu filhote, uma mãe urso é atacada por um enxame de abelhas e usa suas garras para tentar se livrar daqueles insetos. Mesmo sofrendo o ataque, a ursa continua empenhada em sua missão e depois de muita insistência, finalmente consegue alcançar o favo de mel, que serve de alimento para ela e seu filhote. Na tentativa de encontrar mais favos de mel, a mãe urso começa a cavar e acaba provocando um desmoronamento. Durante o acidente, várias rochas caem em cima dela, mas o filhote consegue fugir a tempo e sair ileso. Quando percebe que o terreno está estável novamente, Youki se aproxima do corpo de sua mãe e tenta acordá-la, mas não tem força suficiente para mover as pedras. Enquanto está sozinho ao lado do corpo, o filhote adormece na esperança de que a mãe urso acorde a qualquer momento. Porém, como isso não acontece, ao amanhecer, Yuki percebe que terá que aprender a se virar sozinho e desce a montanha em busca de abrigo. Quando vê um sapo pulando na floresta, o filhote se distrai e começa a correr atrás dele, mas o anfíbio não está para brincadeiras e pula na água. Ao ver o sapo nadando para o outro lado do lago, Yuki tenta alcançá-lo, mas logo descobre que não sabe nadar e precisa retornar para a terra firme, onde continua brincando sozinho até o sol se pôr. Quando anoitece, o pequeno sobe uma montanha para poder descansar longe do alcance de predadores e tem pesadelos horríveis com os sapos que viu naquele dia. Agora que não tem mais a sua mãe por perto, Youki se sente totalmente vulnerável ao ponto de qualquer animal desconhecido representar uma ameaça para ele. A alguns quilômetros de distância dali, dois caçadores acendem uma fogueira e montam um acampamento para descansar após um longo dia de trabalho. Enquanto Bill remove a pele do urso que capturou horas atrás, seu filho Tom faz a manutenção das armas para continuar a caçada na manhã seguinte. Assim que o sol nasce, Yuki desce a montanha e corre até um canteiro de flores para fazer novas descobertas, pois sua curiosidade está cada vez mais aguçada. Nesse momento, os caçadores estão cavalgando pela floresta quando encontram uma pegada gigantesca que provavelmente corresponde a um urso pardo macho que pesa em torno de 750 quilos. Perto dali, a dupla encontra também os excrementos do animal, e Bill chega à conclusão de que ele passou por ali há cerca de 1 hora, portanto não deve estar muito longe. Escondido em meio às grandes árvores, Car procura algo para comer de café da manhã e se delicia com os cogumelos que acaba de encontrar. Após se alimentar, o urso descansa na sombra de uma árvore quando de repente uma pinha cai em cima de sua cabeça. Ao olhar para cima para tentar entender o que aconteceu, ele avista um esquilo e percebe que aquele pequeno roedor foi o responsável pelo ataque. Nesse instante, Car decide ir embora e depois de caminhar por alguns metros, ele decide parar para coçar as costas no tronco de uma árvore. Seu peso é tanto que enquanto o urso se esfrega, a árvore inteira começa a balançar e graças a isso os caçadores conseguem localizá-lo com o auxílio de um binóculo. Depois de amarrar seus cavalos numa árvore, Bill e Tom pegam suas armas e saem a pé para iniciar a caçada. Quando eles ainda estão a vários metros de distância, Car começa a sentir o cheiro dos humanos, mas não os considera uma ameaça. Enquanto o animal está distraído comendo algumas frutas, Tom se prepara para atirar e aperta o gatilho. Após o disparo, o urso é atingido no ombro esquerdo e grita de dor. Ao ouvir o rugido, Bill se aproxima para descobrir o que aconteceu e descobre que Tom atirou sem a sua permissão. Assustado com o ataque, Car foge e Bill repreende seu filho por não ter esperado por ele, pois juntos eles teriam obtido sucesso na caçada. Como o tiro foi de raspão, a bala não ficou alojada e Car conseguiu fugir. Frustrado com a oportunidade desperdiçada, Bill afirma que o rapaz não conseguirá encontrar o seu alvo, pois agora que sabe que está sendo caçado, o urso ficará em alerta total. Nesse instante, a dupla escuta um ruído assustador e corre até o local onde seus cavalos foram deixados. Ao chegar lá, eles encontram inúmeras manchas de sangue e percebem que um de seus animais foi eliminado por alguma coisa. Por sorte, o segundo cavalo conseguiu sobreviver ao ataque e Bill o ajuda a se levantar. Enquanto isso, Tom sai à procura do predador que atacou os animais e seu pai se depara com o que sobrou de um dos cavalos desaparecidos. Logo em seguida, Tom encontra o terceiro cavalo ferido ao lado de uma cachoeira e tenta acalmá-lo, mas acaba caindo e torce seu pé.
Assustado, o animal corre de volta para a floresta e Bill consegue segurá-lo. Minutos depois, o rapaz aparece mancando e Bill é tomado por um sentimento de vingança. Em vez de abandonar a caçada e voltar para casa com seu filho, o homem decide se vingar do urso, pois conclui que foi ele quem atacou seus cavalos. Enquanto procura um abrigo para se esconder, Car passa pelo canteiro de flores e acaba sendo flagrado por Yuki, que imediatamente decide ir atrás dele. Como está totalmente sozinho, o filhote tenta fazer amizade com Car, pois desde que perdeu sua mãe, essa é a primeira vez que ele encontra outro indivíduo de sua espécie. No entanto, devido à dor que está sentindo, Car não demonstra ser amigável e tenta afastar Yuki com seus rugidos. O que o urso não sabe é que está diante de um filhote insistente e mesmo depois de ser enxotado, Yuki continua atrás dele. Ao ver Car atravessando um riacho, o filhote tenta alcançá-lo, mas enquanto se esforça para chegar ao outro lado, ele fica preso em cima de uma rocha. Com medo de ser arrastado pela correnteza, Yuki não consegue mais se mover e começa a gritar por ajuda. Como ninguém aparece para resgatá-lo, o pequeno pula na água e tenta nadar até o outro lado, mas o fluxo de água não permite que ele conclua a travessia e Yuki quase se afoga. Por sorte, ele consegue se agarrar a uma rocha que encontra no meio do riacho e fica ilhado mais uma vez. A essa altura, Car está a alguns quilômetros de distância e interrompe sua fuga quando encontra uma poça de lama, onde ele se deita para tentar estancar o sangramento de sua ferida. Algumas horas depois, enquanto o urso tira um cochilo para descansar, Yuki aparece e Car tenta afastá-lo novamente. Apesar das ameaças do grandalhão, o filhote não se deixa intimidar e se aproxima dele com cautela para tentar entender o motivo de tanta hostilidade. Quando sente o cheiro de sangue, Yuki fareja o local onde Car foi atingido e começa a lambê-lo, na tentativa de ajudá-lo a se recuperar. Em agradecimento, Car o lambe de volta e neste momento os dois iniciam uma bela relação de amizade e companheirismo. Ao ver seu filho com o pé machucado, Bill o aconselha a descansar e afirma que estará de volta em breve, junto com a pele do urso que atacou seus cavalos. Enquanto isso, Yuki e seu novo irmão urso continuam sua jornada à procura de abrigo, pois o inverno está chegando. Ao anoitecer, eles param para descansar e o filhote procura por comida em um lago, mas não consegue encontrar nada. Por outro lado, Car facilmente pesca um peixe e decide compartilhar seu jantar com o pequeno, pois ele ainda está aprendendo como caçar por conta própria. Após acender uma fogueira, Tom não consegue dormir, pois está com medo de ser atacado por um predador a qualquer momento. De repente, ele escuta algum animal se aproximando e começa a atirar, mas logo percebe que se assustou com um tronco de árvore que está boiando no lago. Pela manhã, Car decide ensinar técnicas de caça para o filhote de urso, e ao ver uma manada de cervos se aproximando, ambos rastejam lentamente na direção deles. Quando notam a presença dos predadores, os cervos correm para o meio da mata com o objetivo de despistar os ursos, mas Car consegue alcançá-los e captura sua presa. Naquela tarde, a dupla se delicia com o banquete e em seguida faz uma pausa para tirar um cochilo, pois ambos precisam descansar antes de continuar sua caminhada. Sabendo que existem caçadores à solta na floresta, Car tem a ideia de subir as montanhas, pois sabe que dessa forma, os humanos terão mais dificuldade para encontrá-lo. Agora que está acompanhado de Yuki, o urso precisa pensar em estratégias para mantê-lo a salvo, pois sabe que o filhote é um alvo fácil. No caminho, Car avista uma ursa e usa sua incrível força para derrubar algumas árvores, na tentativa de impressioná-la. Ao ver seu irmão urso derrubando as árvores, Yuki procura um arbusto de seu tamanho e tenta fazer o mesmo, pois deseja seguir o exemplo dele. Porém, quando a ursa se afasta, Car corre atrás dela e o filhote fica sozinho esperando seu amigo voltar do momento a sós com a fêmea. Nesse meio tempo, Yuki avista alguns cogumelos no meio da floresta e decide fazer um lanchinho. O que o filhote não imaginava era que aqueles cogumelos eram bem diferentes do normal, e logo depois de comer ele começa a se sentir mal. Sem entender o que está acontecendo, Yuki começa a ver alguns cogumelos coloridos flutuando bem diante dos seus olhos, e se sente confuso ao perceber que o cogumelo está se transformando em uma borboleta.
Alguns minutos depois, o filhote consegue se recuperar e nota que algumas nuvens carregadas estão se aproximando. Quando começa a chover, Yuki se levanta e corre à procura de abrigo. Ao anoitecer, ele vê o irmão urso dormindo com a namorada e decide não atrapalhá-los, mas fica nas redondezas para não perdê-lo de vista. Pela manhã, o filhote vê Car indo embora e corre atrás deles para que ambos possam continuar sua caminhada juntos. Enquanto isso, Tom continua sozinho no acampamento, aguardando o retorno de seu pai, e escuta um ruído vindo do outro lado do rio. Assustado, o homem pega seu binóculo para verificar se há algum perigo por perto e vê Jonas se aproximando em um barco repleto de cães. Horas depois, Bill aparece e Tom percebe que seu pai entrou em contato com seu tio para pedir reforços. Durante a pausa para descanso, Car aproveita para tomar banho em um córrego e Yuki começa a brincar com uma tartaruga que encontra nas redondezas. Porém, o descanso é interrompido quando Car começa a sentir um cheiro desconhecido e caminha na direção dele para tentar identificar o que está acontecendo. A alguns quilômetros dali, Bill e Tom seguem Jonas e sua matilha de cães, que está farejando o urso fugitivo. Quando percebe que os latidos estão ficando cada vez mais próximos, os irmãos urso decidem se apressar e escalam a montanha em alta velocidade. Durante a subida, Yuki fica com medo e escorrega ao tentar se segurar às rochas, mas alguns minutos depois ele consegue chegar ao topo. Ainda há um longo caminho de pedras pela frente, mas enquanto Yuki está subindo, os cães aparecem e começam a correr atrás do filhote. Ao ver o pequeno em apuros, Car o espera terminar a escalada e empurra algumas rochas em cima dos cachorros. Mesmo depois de serem atingidos, alguns cães continuam sua jornada e atacam Car, enquanto Yuki se esconde em uma pequena caverna formada entre as pedras. Enquanto o filhote treme de medo, seu irmão mais velho enfrenta os cães e os derruba de cima da montanha. Ao ver o urso no topo da montanha atacando seus cachorros, Tom pega sua espingarda e se prepara para atirar, mas desiste quando percebe que está correndo o risco de acertar um dos cães. Na companhia de seu pai, o homem sobe a montanha e passa pela caverna onde Yuki está escondido, mas nenhum dos dois nota a presença do filhote. Nessa hora, Tom percebe que não será capaz de alcançar o urso tão cedo e decide descer a montanha com seu pai. Durante o trajeto, ambos avistam Dixie e percebem que o animal está gravemente ferido. Sabendo que nenhum tratamento será capaz de mantê-lo vivo, Bill decide acabar com o sofrimento do animal, e Tom fica profundamente triste, pois nutria profundo carinho por aquele cachorro. Assim que os caçadores vão embora, Yuki sai de seu esconderijo e fareja as pegadas de Car para tentar encontrá-lo. Nesse momento, o filhote é flagrado por Bill e Tom, que armam um plano de captura para pegá-lo. Naquela noite, a dupla retorna ao acampamento e usa uma corda para manter Yuki preso junto com os cavalos. Apesar de estar assustado, o filhote não se deixa intimidar e se mantém firme enquanto aguarda seu irmão mais velho voltar para resgatá-lo. Durante a madrugada, os caçadores escutam alguns latidos e percebem que seus cães estão retornando. Apavorado com todo aquele barulho, Yuki escala o tronco da árvore, pois sabe que aqueles animais representam uma grande ameaça. Ao ver o estado de seus animais, Jonas chega à conclusão de que o urso pardo que eles estavam perseguindo ainda está vivo, pois os cães estão muito feridos. Após sobreviver ao ataque de uma matilha inteira, Car vai atrás dos humanos para resgatar o filhote, pois o cheiro de Yuki o levou até o acampamento. Durante a madrugada, enquanto os predadores dormem, o filhote desce do topo da árvore onde estava se escondendo e corre na direção das peles dos ursos que Tom e Bill caçaram. No entanto, como está preso por uma corda, o filhote não consegue alcançar a pele e tenta roer a corda para se libertar. Pela manhã, Tom percebe que Yuki não está mais preso e fica surpreso ao vê-lo dormir em meio às partes dos corpos de outros ursos. Nesse momento, o homem pega um pouco de leite e aproxima o recipiente do nariz do filhote. Ao sentir aquele cheiro, Yuki acorda e segue o caçador para poder se alimentar. Depois de tomar o café da manhã, Bill e Tom se dirigem a um determinado ponto da floresta, por onde acreditam que Car passará mais cedo ou mais tarde.
O que os caçadores não imaginam é que o urso já encontrou sua localização e está seguindo a dupla há algumas horas. Após se separarem, Bill e Tom sobem em 2 montes paralelos e conseguem avistar um ao outro por meio de um binóculo. A dupla está convencida de que Cara aparecerá a qualquer momento para resgatar o filhote, e quando isso acontecer, os caçadores entrarão em ação junto com Jonas e seus cães de caça. Enquanto isso, no acampamento, Yuki revira os pertences dos humanos à procura de comida e começa a lamber os enlatados. Como não consegue abrir aqueles recipientes, o pequeno continua sua busca e destrói os travesseiros que encontra pela frente. Ao ver o filhote fazendo toda aquela bagunça, um dos cães feridos que foi deixado no acampamento para descansar se irrita e começa a correr atrás dele. Assustado, Yuki tenta fugir, porém como ambos estão amarrados em árvores diferentes, eles acabam se embolando em meio aos troncos e ficam presos um de frente para o outro. Algumas horas se passaram desde que Bill e Tom se posicionaram para a caçada, e ao longo do dia a temperatura aumenta cada vez mais. Após beber toda a água de seu cantil, o caçador decide subir numa cachoeira para se refrescar e está tão distraído que não percebe quando o urso se aproxima. Nesse momento, Car encontra a oportunidade perfeita para se livrar de seu inimigo, pois além de estar sozinho e com a guarda baixa, Tom está bem longe de sua espingarda. Apavorado, o homem tenta encontrar uma rota de fuga, mas percebe que a única forma de escapar é pulando no precipício. Sendo assim, ele pega uma pedra e resolve partir para o ataque, pois essa é a sua única chance de sobreviver. Porém, ao notar que seu adversário é muito maior e mais forte do que ele, Tom apenas decide se entregar e se abaixa enquanto aguarda seu fim. No entanto, para sua surpresa, em vez de atacá-lo, o urso apenas usa seu rugido para dar um susto no humano, e após ameaçá-lo, Car vai embora. Ao ver o urso se afastando, Tom fica aliviado e mal consegue acreditar que saiu vivo daquela situação. Imediatamente ele corre para pegar sua arma e se prepara para atirar. Porém, quando está com seu alvo na mira, o caçador decide retribuir o favor e permite que Car vá embora. Nesse instante, ele dá 2 disparos para cima para dizer ao seu pai que eliminou o animal, porém Bill aparece bem na hora e vê que o urso ainda está vivo. O demente foi atraído pelo barulho dos tiros, mas percebe que Car ainda está se movendo e se prepara para eliminá-lo. Porém, antes que seu pai tivesse a chance de apertar o gatilho, Tom decide interferir e o impede de tirar a vida daquele animal. Na manhã seguinte, os caçadores se preparam para ir embora, e enquanto Jonas coloca seus cães dentro do barco, Tom liberta Yuki para que o filhote possa voltar para casa. O problema é que o pequeno está perdido e não sabe qual caminho seguir para reencontrar seu irmão mais velho. Sendo assim, Yuki decide seguir os caçadores e Tom espanta o filhote para que ele retorne à floresta. Porém, logo depois, Yuki tenta acompanhá-los outra vez, mas não consegue correr tão rápido, então acaba ficando para trás. Mais uma vez, Yuki está sozinho e fica totalmente perdido, sem saber o que fazer ou para onde ir. Enquanto procura pelo seu irmão urso, é flagrado por um puma adulto e se torna alvo dele. Quando percebe que está sendo seguido, o filhote tenta fugir e corre até um rio, onde avista um galho de árvore que pode ser usado como ponte. Ao tentar atravessá-lo, Yuki percebe que não conseguirá chegar ao outro lado, pois precisa pular se quiser alcançar a rocha. Enquanto o filhote está na ponta da árvore, o puma se aproxima e consegue cercá-lo. Por sorte, o galho se quebra e o pequeno urso cai na água. Mais uma vez, Yuki se desespera por não saber nadar e é levado pela correnteza. Enquanto flutua em cima do galho, ele é seguido pelo felino, que está decidido a capturá-lo. Quando vê que a correnteza está levando direto para as garras do predador, o filhote pula na água e nada até a costa, mas o puma consegue alcançá-lo. Nesse momento, Yuki é atacado pelo predador, e quando percebe que não conseguirá fugir, ele começa a gritar para tentar afastá-lo. Por sorte, nessa hora, Car aparece, e ao ver aquele urso gigantesco se aproximando, o felino decide fugir. Ao ver seu irmão urso novamente, Yuki se sente aliviado por não estar mais sozinho e corre em sua direção. Quando o filhote se aproxima, Car o ajuda a limpar seu ferimento, e semanas depois ambos procuram uma caverna para se abrigar, pois o inverno chegou. Enquanto a neve cai, os 2 ursos se aconchegam para finalmente poder desfrutar de seu merecido descanso. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Deixe aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!